do filme. Sim, vamos só aqui apresentar um bocadinho. Antes de ir para o Centro de Estudos Sociais, fiz toda a minha carreira nos Estados Unidos, era professora catedrática lá e resolvi voltar para coordenar o projeto ECO e, portanto, o que eu vou aqui apresentar o mais brevemente possível, como vos disse, só tenho uma folha, espero que seja rápido, é um pouco do que eu estou a fazer no ECO, que é um projeto sobre a Amazónia e sobre a vida mais que humana em produções culturais sobre a Amazónia. Como é que as plantas e os animais se inscrevem na literatura, no cinema e nas artes da Amazónia. Portanto, o que eu resolvi fazer foi apresentar-vos um filme que nós fizemos no ECO, que explica basicamente o que é que estamos a fazer no projeto. Portanto, em vez de estar eu aqui a falar convosco, o filme está um bocadinho editado, portanto, tem umas imagens bonitas e resume o que é que nós tentamos fazer no ECO. E depois vou partilhar convosco o como é que estamos a tentar fazer aquilo que eu descrevo no filme e alguns dos resultados preliminares. Portanto, o nosso objetivo no ECO é tentar pensar uma ecocrítica de um ponto de vista amazónico. Como já falámos aqui, muito da teoria da ecocrítica é produzida ainda numa esfera anglo-americana, agora um pouco também mais na Europa nos últimos anos, mas continua a ser um caso de aplicação da teoria a obras produzidas, no caso da colega em África ou na América Latina, e portanto no ECO nós estamos a tentar fazer o oposto, fazer uma ecocrítica a partir da Amazónia. E portanto eu sugiro que a gente veja aqui um bocadinho do filme. O filme é curtinho, são uns 4, 5 minutos, e depois eu vou falar um pouco mais. Ele diz, Regina, não, era a apresentação, não era o vídeo. Ok. Se calhar está vídeo de outro. Não, esse também era meu, mas não sei se teremos tempo. Era aquela apresentação, era esse. E depois é o vídeo que está na... São os dois. E agora é o vídeo que está no PowerPoint, que é a segunda slide. Aqui. Vou ter que fazer aqui o login, peço desculpa. Não faz mal. Não conseguimos abrir o PowerPoint sem esse login. Pronto. Boa, então é esse segundo slide. E agora seria esse vídeo. Também não dá? Não, isso já é... Então, isto aqui é um vídeo mesmo? É um vídeo que está embedded, está dentro do PowerPoint. Se calhar se puser em modo de apresentação, talvez dê. Não. Então, eu vou ao vídeo de outra forma. Posso ir ao online? Aqui, acho que aqui se calhar... Não é esse. Vou ver aqui a página do meu projeto, no princípio teremos o vídeo. Onde é que está? Só um instante, eu vou precisar agora partilhar com quem está online. Sim, só um instante. Essa parte toda é um pouco complexa. Tá aqui, eu vou passar isto para cá. E eu venho para cá e partilho com quem está Online. Sim. Fazer função. Agora é só play.
Ok.
Então, deu para ter uma ideia do que é que nós fazemos no Eco, assim, de forma muito resumida. E agora, quando tivermos aqui o meu PowerPoint, eu vou continuar. Tá? Aqui. Não aparece. Ah, já está. Por em modo de apresentação. Aqui eu não consigo enxergar. Por aqui. Esse, né? Esse mesmo. Agora é o próximo slide. Aqui a professora pode. Ah, ok. Boa. Ok. Bom, então, como eu ia dizendo, então, é um projeto que tem uma equipa grande, sou eu, 3 estudantes de pós-doutoramento, uma estudante de doutoramento e uma gestora, um comitê de acompanhamento, investigadores afiliados e também temos alguns parceiros, organizações não governamentais e outros projetos, não vou entrar muito para não perder tempo. Deixa eu funcionar. Não. Ok, pronto. E então, mais importante talvez do que quem é o como é que fazemos. Uma coisa que temos tentado fazer é trabalhar com diferentes áreas, e aqui já falamos nisso dentro das humanidades ambientais, que é muito importante. Nós saímos só do estudo literário, e nós, no ECO, temos pessoas que fazem estudos de cinema, obviamente antropologia, história, estudos de ciência e tecnologia, e eu, um pouco fora do ECO, também tenho vindo a trabalhar com biólogos. Eu venho da área dos estudos críticos sobre plantas, tenho várias publicações sobre esse tema e, portanto, tenho também trabalhado com pessoas da biologia e eu acho que isso, quando trabalhamos nas humanidades ambientais, é fundamental sair das humanidades, na verdade, né? E um pouco mais além aos estudos sociais e às ciências. Por outro lado, no ECO, uma coisa que temos feito muito, eu já vou dar alguns exemplos, é trabalhar com artistas, com escritoras e com curadoras e curadores e, portanto, estendermos um pouco a pesquisa ao campo das artes e fazermos não só pesquisa sobre escritoras, sobre artistas, mas fazermos pesquisa com. E é uma coisa que temos tentado fazer cada vez mais à medida que o processo do ECO tem avançando. E, finalmente, temos feito bastantes parcerias com comunidades indígenas da Amazónia, com outras comunidades tradicionais, precisamente com o objetivo, como eu disse, de fazer uma teoria e uma metodologia a partir da Amazónia, não impor modelos externos ao estudo sobre a Amazónia. E, portanto, o que eu vou agora aqui apresentar são alguns exemplos do que temos vindo a fazer, só para dar uma ideia de tornar mais concreto aquilo que eu estava a dizer. Temos feito grandes congressos, como eu vos disse, eu vim de estudos sobre as plantas, portanto, um dos primeiros congressos que fizemos foi sobre humanidades vegetais na Amazónia, que é ali aquele primeiro. Trouxemos aqui muitas investigadoras e investigadores da Coimbra trabalhando sobre esse tema. Fizemos um outro congresso sobre futurismos amazónicos, porque uma coisa que se fala muito quando falamos sobre a Amazónia é qual o futuro da floresta amazónica, porque como eu mencionei ali no vídeo, a Amazónia está a passar por um processo de desflorestamento enorme, como todas e todos sabemos, não é? E, portanto, há o perigo de que chegue a um ponto em que a floresta se transforme numa savana, porque já não produz umidade suficiente para manter a própria floresta. Isto já acontece, por exemplo, na região de Santarém, Alter do Chão, ali no meio do Amazonas, no estado do Pará, nota-se muito esse processo de savanização, ou seja, há um grande desflorestamento por causa das monoculturas e, portanto, há muitas zonas que eram zonas de floresta e que agora são zonas de savana, né? Então isso já está a acontecer e, portanto, esta conferência foi para pensar no futuro da Amazónia, não só sobre esta perspectiva catastrófica, que é uma delas, mas também sobre de uma perspectiva das comunidades que lá vivem, não só as comunidades humanas, mas também as comunidades de animais e plantas. E um dos outros grandes congressos que organizámos foi um sobre monoculturas, que foi o ano passado em Coimbra, e pensar as monoculturas não só de uma perspectiva biológica, não é? De ser uma cultura única, mas também de uma perspectiva ecocultural,
porque uma monocultura biológica acaba por nos trazer uma monocultura da mente, como diz a Vandana Shiva, não é? Acaba por condicionar o modo de pensarmos, não só o modo de comermos, como o modo de vivermos e o nosso próprio pensamento, não é? A diversidade biológica normalmente traduz-se em diversidade cultural. Portanto, refletir sobre o que é que as monoculturas nos estão a fazer como seres humanos em sociedades capitalistas pós-industriais. Portanto, aqui alguns exemplos do que temos feito. Também temos feito cursos de formação, não só cursos de formação para estudantes de doutoramento, de universidades europeias, mas também para pessoas da Amazónia. Vou só falar de um para não perdermos muito tempo. Este que fizemos junto com a Universidade de Simão Bolívar, no Equador, e com uma organização não governamental equatoriana que se chama Acción Ecológica. E demos formação a pessoas indígenas que moram na Amazónia equatoriana para terem ferramentas até discursivas para protegerem os seus próprios territórios, porque muitas vezes nestas comunidades as pessoas é como se não falassem a linguagem ocidental e então não têm sequer a possibilidade de se defender discursivamente quando chega alguém e diz aqui tem um contrato, nós usamos as vossas terras, etc. E então tentar alertar por um lado e formar por outro as pessoas que moram nestas zonas, que é uma zona de grande exploração petrolífera. E portanto este foi um exemplo de uma formação que fizemos. E claro, depois o eco tem os tradicionais produtos, resultados que na linguagem da União Europeia as publicações são chamadas produtos, como todas e todos sabemos. Portanto, temos aqui alguns resultados mais académicos, livros, não é? Neste caso ainda livros editados, aquele ali da esquerda é um livro que eu acabo de editar este mês, portanto já deve estar, não sei se já está, mas deve estar a ficar disponível. E sobre o meio ambiente na cultura brasileira, no qual o nosso colega tem um capítulo. Depois estes dois são editados por um pós-doutorando meu que trabalha sobre o Peru. Aqui um livro sobre os mitos do povo Urarina, do Peru, que ele compilou, e ali um outro livro também sobre os Urarina no Peru e os impactos ambientais da exploração do território dos Urarina. E vários outros, portanto temos muita coisa na página do ECO. Números especiais de revistas, não é, que também editamos. Este sobre etnoecologia, de uma outra pós-doutoranda minha, Hara Shiratori, que trabalha no Vale do Javari, onde foram mortos aqueles, um jornalista da BBC e um ativista. Exatamente, portanto ela trabalha precisamente nessa zona e, portanto, fez um número sobre etnoecologia baseado nos estudos que faz nessa região, e um número do Journal of Latin American Cultural Studies que eu editei também sobre literatura brasileira e já entrando um pouco na questão indígena de resistência aos extrativismos, que é um tema sobre o qual eu tenho vindo a trabalhar e estou também a fazer um livro sobre isso que deverá sair no próximo ano. Pronto, e depois temos outros produtos, resultados, artigos académicos, etc., mais tradicionais, que não vale a pena estar aqui a descrever. Uma outra coisa que temos tentado fazer, como eu disse, temos tentado trabalhar não só sobre, mas também com escritoras e escritores, artistas, etc. Então aqui são dois exemplos de livros que fizemos. O primeiro é com o Denilson Barilla, que é um artista brasileiro que entretanto se tornou bastante amigo. Ele esteve em Coimbra e fez este livro, que é um livro de artista baseado em algumas obras que ele selecionou do conjunto de obras dele, e também fez um filme interessante, eu acho interessante, que está na página do ECO, sobre a questão das monoculturas. Não sei se conhecem um pouco a obra do Denilson. Ele faz umas performances em que ele se veste como um pajé jaguar, portanto como um xamã jaguar, e anda pelas cidades, etc. Portanto tem vídeos sobre isso. E baseado nessas performances que ele fez no Brasil,
quando ele esteve em Coimbra, nós visitámos áreas afetadas pelos fogos florestais. Como sabem, ali na região centro é terrível, a gente passeia e ou é áreas queimadas ou é áreas de monocultura de eucalipto. É uma situação realmente aterradora. E, portanto, levámos o Denilson a ver aquilo e ele fez uma performance vestido de lebre, que é um animal tradicional ali da zona de Coimbra, mas que não existe nos eucaliptais, porque os eucaliptais são monoculturas que não têm alimentos suficientes para a lebre. E então ele tem um vídeo de performances dele que se chama A Primavera da Lebre, em que ele está vestido de lebre a andar pelo eucaliptal e, portanto, tentando ligar as performances que ele faz no Brasil, como faz Zé Jaguar, aqui há a performance que ele faz em lebre. Está na página do Eco. E aqui é um livro que também está disponível para... Não queremos fazer publicidade, está disponível para ser comprado. Nós não ganhamos, quem ganha é a editora, que é a Mariposa Azual, que até foi o Nuno que me indicou. Este é um livro de um grande amigo meu, que é o Juan Carlos Galeano. Ele é um poeta colombiano, que trabalha há muitos anos nos Estados Unidos, mas que cresceu na Amazónia colombiana. Tem uma relação muito profunda com a Amazónia, volta todos os anos, portanto passa todos os verões na Amazónia. Ele tem uma obra já muito extensa que não estava traduzida para português, então nós colaboramos com ele para fazer a tradução e para produzir esta obra bilíngue, portanto português-espanhol, que está disponível para ser comprada na Mariposa Azual e que daqui a uns tempos, não devia dizer isto para a Mariposa Azual, mas nós vamos disponibilizar gratuitamente daqui a uns meses, também na página do Eco para se poder fazer o download, etc. Portanto, eu acho que ficou muito bom, a seleção foi do próprio poeta e temos aqui também umas pinturas do pintor brasileiro, que é o António Mesquita, um pintor amazónico. Então, um pouco neste esforço realmente de trabalhar com os poetas, os artistas e não só sobre. Que mais? E depois passamos então para a parte de disseminação, portanto o EC também tem uma parte de tentar chegar a públicos não académicos, porque muitas vezes estes debates sobre ecocrítica ficam um pouco herméticos, não é? As pessoas não chegam a um público mais alargado, que se calhar não tem nem tempo nem vontade de pensar muito sobre estas coisas. Então temos procurado fazer várias ações de disseminação, festivais de cinema. Este foi logo um dos primeiros, o Ecoimagens, sobre cinema indígena sobre a Amazónia. Fizemos logo no primeiro ano do ECO um minar, no qual não foi só o ECO, mas participámos sobre questões de extrativismo e mineração. Como sabem, já falámos aqui, é terrível na Amazónia, especialmente a mineração de mercúrio, de ouro, que contamina os rios com mercúrio. Exposições, também temos feito muitas no ECO, lá está, mais uma vez para tentar chegar a um público mais alargado. Esta foi do Denilson, o ano passado também em Coimbra. Isto é uma exposição que nós estamos a fazer online, eu sou uma das curadoras do projeto. É uma exposição sobre artistas indígenas amazónicos e pronto, está disponível para qualquer pessoa consultar. Já temos, penso que 10 artistas contemporâneos e artistas femininas também, e a ideia seria irmos acrescentando mais algumas e alguns artistas, e temos privilegiado obras sobre seres mais que humanos, lá está, para salientar essa presença do mais que humano na cultura humana. E esta última é uma exposição de um projeto que eu estou mais ou menos a começar, ou seja, o projeto já está a meio, mas este projeto específico está a começar. Então é um projeto que eu acho que é fascinante. Este verão estive a trabalhar nele. Então nós estamos a colaborar com um fotógrafo amazónico, que é o Cristian Braga, para ir visitar as ruínas de algumas cidades que foram criadas no século XX na Amazónia, naquela ideia de vamos trazer o progresso e o desenvolvimento para a selva. Então, isto desde a extração da borracha, a mais famosa destas cidades é Fordlândia, não é? Que foi criada pelo Henry Ford
na Amazónia para criar borracha e que depois ficou abandonada, mas houve vários outros projetos, por exemplo, projetos de mineração, Serra do Navio, Laranjal do Jari, outros projetos de borracha, agrovilas, que a ideia era trazer, lá estavam monoculturas para a Amazónia e, portanto, criaram-se ali cidades e depois aquilo não funcionou porque normalmente eram projetos que eram impostos de fora, com ideias muito diferentes daquilo que depois se podia concretizar no terreno, numa zona de floresta tropical, e portanto as cidades hoje estão abandonadas e visitam-se as cidades e têm as plantas e os animais a retomarem as ruínas da modernidade, digamos assim. Então é realmente fascinante ver e passar por algumas destas cidades, Fordlândia, como as ruínas imensas de estruturas metálicas que agora são usadas pela população local como casas, como garagens, ou seja, há realmente uma reapropriação destas estruturas que eu acho que é um sinal daquilo que vai acontecer em muitas regiões no mundo pós-industrial, não é? Quando a indústria for desaparecendo, e agora cada vez mais está a desaparecer do mundo pós-industrial, está a ir para a Ásia, mas quando dermos outro salto tecnológico, estas grandes estruturas industriais vão tornar-se obsoletas e depois há de pensar o que fazer com elas, não é? O que fazer com estas ruínas. E eu acho que a Amazónia é um laboratório para começar a pensar nisso. Então, esta explicação é grande, mas, portanto, esta exposição são as primeiras fotografias que resultaram deste projeto que nós fizemos, uma parceria com o Instituto Alemão Goethe, no Rio de Janeiro, portanto, foi mostrado no Rio de Janeiro em dezembro. E aqui são os filmes, também fizemos alguns filmes curtas. Este é um filme de ficção sobre as monoculturas no Peru, que fizemos, também está na página do ECO, fizemos em parceria com o Denilson Baliwa e com um grupo indígena peruano que se chama Comando Matico. Este é o tal filme do Denilson Galego que eu vos falava, e este filme é uma entrevista com uma ativista indígena brasileira que fala sobre o cultivo de diferentes espécies de plantas num território retomado ao Estado brasileiro e que, portanto, agora é ocupado pela sua população indígena tradicional. E pronto, claro, o impacto do projeto. Tentámos pensar o que é que queríamos fazer com o projeto a longo prazo. Por um lado, a parte mais académica, que é aprofundar o entendimento do que são os seres mais que humanos na cultura humana, de como é que os seres mais que humanos, as plantas e os animais se inscrevem na cultura humana, formar não só jovens investigadoras e investigadores, mas também pessoas das comunidades, no esforço de trazer o conhecimento, de partilhar e de co-criar o conhecimento, e também disseminar a investigação nas humanidades ambientais e trazê-la para pessoas que talvez assim à primeira não se interessassem naturalmente, espontaneamente por estes temas. E pronto, e é isto. Obrigada. Eu tinha ali um filmezito, mas se calhar não vou mostrar. Este fim de semana houve uma intervenção em Coimbra, um projeto que se chama TRIEI, que é Ocupação de Espaços Invisíveis. Então, naquelas montras, lá está, de uma zona abandonada de Coimbra, que é ali abaixo de Coimbra, foram criadas obras de arte que ocuparam as montras, aquelas montras abandonadas da cidade. E então o ECO tinha uma montra, então fizemos uma mostra de fotografias, alguns livros, filmes, e então já tenho ali um primeiro filme das pessoas a interagirem, mas vai ficar na página, se tiverem interesse para ver. Obrigada, era isto.